Então, no vídeo de hoje, continuaremos nossa jornada do conhecimento da NFPA 25, mergulhando no capítulo 9, que trata sobre reservatórios, e buscaremos entender como que esses dispositivos, quando bem mantidos, bem inspecionados e testados, podem garantir a proteção de vidas e patrimônio. O capítulo 9 da NFPA 25 fala sobre como testar, inspecionar e manter reservatórios dedicados à proteção contra incêndio. E hoje iremos te guiar pelos principais pontos desse capítulo e mostrar a importância de cada um deles. E nada mais justo de iniciarmos falando sobre quais são os tipos de reservatórios que o capítulo 9 da NFPA 25 se aplica. Aplica-se a diversos tipos de reservatórios, seja ele subsolo, seja ele elevado, seja cisternas, seja ao nível do solo. O importante é ter um reservatório destinado a combate a incêndio. Então, Kaique, você falou sobre os tipos de reservatório. Eles podem ser enterrados, eles podem ser elevados, mas se eu sou contratado para fazer uma inspeção como essa, eu devo observar o que em campo? Eu devo observar a estrutura externa do reservatório, a casca, eu devo observar a parte interna, eu devo observar dispositivos de sucção, válvulas. Sim. Em que consiste? Basicamente, a inspeção principal é a inspeção externa. Você observa a questão de válvulas, válvula de alívio, corrosão do tanque. Muitos tanques são metálicos e são a nível do solo. Então, nesse contexto, a gente sabe que as edificações, em geral, têm reservatórios elevados, reservatórios apoiados no solo, então reservatórios enterrados e até semi-enterrados. A NFPA 25, em seu capítulo 9, ela aborda todos esses reservatórios, Kaique? Sim, Daniel. A NFPA aborda esses reservatórios, são os principais, e qual é o principal requisito? É que esse reservatório seja destinado ao sistema de combate a incêndio. Não importa o tipo que ele esteja sendo empregado, se é suspenso, se é elevado, se é subterrâneo. O principal ponto é que seja destinado à rede de incêndio. Entendi. Então, se eu sou contratado para uma inspeção a nível de exigência da NFPA 25, eu vou estar podendo fazer essa inspeção em qualquer um desses reservatórios, desde que tenha uso destinado ao combate a incêndio. Mas o que é que eu vou estar tendo que olhar nessa inspeção? Eu vou estar olhando a aparência externa desse reservatório, a interna, nível de água, que componentes eu devo estar observando e qual seria essa frequência também de estar fazendo esse tipo de análise? Bem, a principal, uma das principais é a externa. Você vai fazer análise visual da estrutura do reservatório, se está tendo corrosão, se está tendo algum tipo de vazamento. Questões de válvulas é importante. Todas as válvulas que têm a passagem da rede de hidrantes, seja ela a de alívio ou a do recalque da bomba. E também verifica-se, em alguns casos, até a vazão que esse reservatório está disponibilizando para o sistema de bombas. A gente tem a questão também do bypass, né? Exatamente. Então, mesmo no não funcionamento da casa de bombas, a gente teria que destinar uma tubulação de descida da tubulação que garanta essa vazão do sistema independente desse funcionamento da bomba, correto? Exato, correto. Quando é elevado. Exato. E outro ponto são as inspeções internas, que vê o nível de corrosão também e o nível de impurezas que está dentro do reservatório. As internas geralmente são anuais, já as inspeções externas são mensalmente. Uhum. Com relação ao nível, Kaique, porque a gente sabe que o nível no reservatório está diretamente relacionado com a vazão do sistema. Isso. E com a capacidade que esse reservatório tem que manter uma vazão por um determinado período de tempo. Como é que eu sei que aquele nível está sendo atendido? Eu tenho que estar... Que dispositivos eu tenho, por exemplo? Existe alguma forma de um alarme para mostrar esse nível? Como é que funciona isso? Bem, a questão do nível tem que ser com uma certa frequência, eu diria que diariamente, porque a questão do vazamento do reservatório a gente nunca se espera... Entendi. Sempre espera o pior, né? E a questão do nível, ele muitas vezes está vinculado à central de alarme. Como assim? Tipo, quando o reservatório chega a um determinado nível, por sinal eletrônico ou por telemetria, manda o sinal para a central de alarme de incêndio e cria uma falha dizendo que o reservatório está com nível baixo. Entendi, Kaique. Então, essa questão do nível é uma exigência também, essa inspeção Sim, necessária de acordo com a NFPA 25. A inspeção do nível faz parte da verificação do reservatório. Após reparos significativos ou mudanças nas estruturas, é necessário realizar um teste, para poder a gente garantir a integridade do reservatório. Qual tipo de teste seria o mais indicado para esse momento? Seria o teste hidrostático. Quando tem mudança significativa na estrutura, é necessário a realização desse teste
para garantir a estanqueidade do tanque. E após realizar esses testes e essas manutenções, o que é que a gente deve fazer? Gerar algum documento, relatório? O que é que deve constar nesse relatório? É importante que seja documentado todo tipo de inspeção que foi feita, todo tipo de teste que foi realizado e quais manutenções foram feitas ao longo do tempo. É esse registro histórico e datado que garante o cumprimento da NFPA 25. Então, quando a gente documenta de maneira organizada a data sobre o que foi visto, sobre o que foi corrigido, a gente consegue manter esse registro histórico, a gente consegue observar se esse reservatório foi se deteriorando ou não e se ele foi sendo corrigido ou não, de acordo com o tipo de manutenção que foi observada e que foi feita. Como todo capítulo da NFPA 25, abordamos sempre inspeção, teste e manutenção preventiva. Entrando na manutenção preventiva, sabemos que são recomendadas algumas medidas para a manutenção preventiva mandatória pela NFPA 25. Quais são essas medidas? Então, Daiane, um dos fatores mais importantes da manutenção preventiva é garantir que não exista uma deposição de sedimentos, de lodo no fundo do reservatório. Quando isso acontece, a gente pode ter a obstrução dos dispositivos de sucção, de válvulas de pé de crivo, entre outras, pode ter a obstrução dessa tubulação de sucção, além, é claro, de ter uma redução do volume útil para o combate. Se você tem um volume útil inferior àquele que foi projetado, você vai estar ferindo a NFPA. Se você é responsável por alguma instalação com sistemas de combate a incêndio, garanta que os reservatórios estejam sempre em conformidade com a NFPA 25. E assim, em eventual sinistro ou situação de emergência, você estará preparado. Se gostou desse vídeo, já sabe, né? Dá o like aqui, se inscreve no canal e compartilha.